Meus amados irmãos, foi nos proposto esse momento com os irmãos. Eu falei para o irmão Fernando, nós estaremos trabalhando Gálatas, capítulo 3, versículo do 1 ao 14. Eu acho um texto muito rico do apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja, depois de algumas passagens por aquela comunidade, por aquela região. E o apóstolo Paulo ele faz não só educação doutrinária, implementa alguns princípios com o propósito de poder combater os falsos ensinos que haviam ali, os quais deles, o principal era o judaísmo, ministrado ali, como ele diz, os judaizantes. Então, vamos ler o texto, logo em seguida a gente faz uma explanação daquilo que Deus colocou no nosso coração para trazer aos amados nesse dia. Gálatas, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo número 14 da palavra do Senhor. Ele também já colocou também no data show. Estava aqui para não botar o cronômetro, mas não é hora. Vamos lá, então. Diz assim: a lei, ela é importante para salvar. A lei é importante para salvar, mas quem conduz Cristo é a fé. Diz: onde sensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Cristo, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça? Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fazer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém? Meus amados, eu enviei alguns slides para o irmão Fernando, eu acredito que já está aqui. Gostaria que colocasse o primeiro slide. Vamos fazer um mapa mental, histórico do contexto, para a gente poder embasar esse pensamento de Paulo, esse ensino de Paulo, com o propósito de enriquecer mais ainda. Quando a gente lê muito esse debate de lei e graça, ou lei e fé, a gente começa acha isso uma bobagem, muitas vezes no nosso contexto, porque nós não travamos essa batalha. Não existe, por exemplo, judaizantes ou católicos proséricos tentando de alguma forma mudar a nossa mentalidade, mas isso vem de uma forma muito sutil,
em um sentido vai fazer uma diferença enorme, né, de afastamento doutrinário, de princípios, e eu vejo a fé também dessa forma. Se nós cremos em detalhe, que várias outras religiões, elas surgiram por quê? Porque alguém teve um pensamento diferente do pensamento bíblico, e através daquele pequeno pensamento eles foram fundamentando outras coisas. Quando estudamos, por exemplo, a história da Igreja Católica, então a gente vai ver que os primeiros concílios eram apenas pequenos detalhes que eles diferenciavam dos demais. Depois foram colocando, né, quando a porteira abriu, eles foram colocando várias doutrinas ali que não condiziam com a doutrina bíblica, com os princípios bíblicos. Então, é só para a gente esclarecer um pouco a respeito disso. Então, daí a carta de Gálatas, o texto, né, pastor João Alexandre, vou passar agora para o próximo slide. Primeiro, para citar aos irmãos, a conversão de Paulo, ele é um apóstolo de Cristo, fica um pouco ruim, mas vem aqui embaixo, não vai ser vários nomes ali, Jerusalém. E chegando naquela primeira linha laranja, é Damasco. Então foi ali mais ou menos que Paulo se converteu, né? Indo na estrada de Damasco. Então ele se converte, ele vai para Damasco, passa uns dias lá e depois ele vai aqui nessa região, né, que é o deserto da Arábia. Então ele fica ali por um período. No início da carta de Gálatas ele vai dizer que ele esteve ali, não viu nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, ele ficou ali com um propósito simplesmente de buscar o Senhor. E ele vai dizer que Deus foi que revelou a ele, né, aquilo que ele estava estudando. Basicamente, eu entendo que o apóstolo Paulo ficou ali estudando o Antigo Testamento, tentando ver as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre Cristo, embasando a sua teoria. Se nós formos observar, por exemplo, a pregação do apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, nós vamos perceber, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele prega uma mensagem explicando desde Abraão até a chegada do Messias. Então, Paulo foi focando exatamente nesse ensino, nessa doutrina que levasse os judeus, os judaizantes a crerem em Cristo. Então, ele queria mostrar realmente que Cristo estava revelado no Antigo Testamento. Essa é a primeira mensagem dele. Então ele volta para Damasco, né? Ali sai da deserto da Arábia, volta para Damasco, e ele vai novamente a Jerusalém, onde ele vai dizer que passa 15 dias, 14 dias, melhor dizendo, com 15 dias, 14 anos é que ele volta, depois ele passa 15 dias ali em Jerusalém, aprendendo acerca das doutrinas, se encontra com Pedro ensina para ele quem era Cristo. Então agora ele passou 3 anos embasando o seu conhecimento do Antigo Testamento, as profecias que falavam a respeito de Cristo, e agora ele embasa essas doutrinas baseado ali naquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro, né, e Tiago estava ali com ele. Então ele vai explicar isso dos Gálatas ali, explicando que esteve com esses irmãos. Ele esteve com esses irmãos aprendendo acerca da doutrina bíblica. Eu queria que eu passasse o próximo mapa. Então, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez no contexto de Império Romano. Então, essa circulação aí era o Império Romano da época. Veja que o apóstolo Paulo chegou aqui nessa região, em cima aqui na Macedônia. Então, o desejo dele era chegar na Itália, na Espanha ali, Espanha e Roma, que ficava mais acima. E é onde ele não chegou, ele vai chegar na terceira viagem dele, né, na quarta viagem, ele vai ficar preso. Né, e ele fica em Roma preso, numa prisão domiciliar. Então, fica mais ou menos nesse contexto aí. Então, todo esse território aí é o território do Império Romano da época. E aqui, os irmãos do Benedito Paulo é de Tarso, né, Tarso está logo ali. Quando você viaja para o meio ali, você vai ver as igrejas de Antioquia, né, que tinha 2 Antioquias, da Síria e da Panfilha, e as igrejas ali naquele entorno da Galácia, como também da Ilha de Patmos. Então, essa região, quando fala carta para as Gálatas, não é a carta para uma cidade específica, é uma província de várias cidades. Então, ele prega a uma província composta por várias cidades. Parece que ele não passou por nada. E aí, daí a explicação, a carta aos Gálatas está escrita pelo apóstolo Paulo, aborda as questões da salvação pela fé em Jesus Cristo, confrontando a influência dos falsos mestres que defendiam a necessidade da observância da lei
mosaica para a salvação. A religião da Galácia, onde a carta foi enviada, era uma religião de diversidade cultural e religiosa, com influência de seitas, está errado ali, seitas gregas e romanas, certo? Só que o que mais afligiu a alma de Paulo em relação àquelas datas foi exatamente os judaizantes. Os judaizantes foi o que afligiu. Essas outras religiões, de uma certa forma, ele não conseguia vencer. E em Corinto ele teve mais dificuldade de lidar com essas outras religiões. Quando você lê a carta aos Coríntios, nós vamos perceber um desafio do apóstolo Paulo enorme, né, para lidar com a quantidade de religiões que haviam em Corinto, né, religião pagã, religião, por exemplo, pagã relacionada à relação sexual como um ato sagrado, e eram diversidades, questões sociais de escala, onde os ricos não esperavam os pobres. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, nós usamos com a ceia, ali é um cenário de desigualdade social, que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aquela igreja como que eles deveriam proceder, né, na ceia do Senhor. Os ricos esperaram as pessoas mais pobres, e os pobres também, né, cooperaram ali para chegarem só com o objetivo de comer, por exemplo, né, vindo dos campos de trabalho, quando eles queriam chegar ali só para comer e pronto, não queria levar a sério a palavra do Senhor. Então, dentro de Coríntios, eu acredito que eu já andei em várias igrejas, nunca vi um ritual que se possa comparar com a igreja de Corinto. Era uma igreja muito difícil de se pastorear. Próximo slide. Então, como diz aí, no centro atual da Turquia, existia a Galácia do Norte, que é a mais baixa, e a Galácia do Sul. A do Sul, na verdade, não existe nenhum texto falando sobre essas igrejas. Falava de obreiros que foram lá, pregaram lá, mas na Galácia do Norte é onde havia essas igrejas que o apóstolo Paulo pregava, anunciava a palavra do Senhor. Então, a Galácia era um povo celta que habitava na região de Galácia, localizada no centro atual que é a Turquia, na região de Anatólia. Eles migraram para essa área no século III a.C. A Galácia se tornou uma província romana, e a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, é endereçada às comunidades cristãs dessa região. Então, só acelerando um pouquinho, próximo ano, para a gente explicar. Aqui é a primeira viagem do apóstolo Paulo. Por que isso é importante para nós? A gente costuma, quando a gente vai estudar a história dos batistas, eu gosto de estudar do cristianismo, muitas vezes a gente pega só o fato do evangelho ter chegado a nós, mas a gente esquece como que ele chegou a nós. Trabalho, os americanos que deram as suas vidas, abandonaram os seus entes queridos para estarem, conosco. Aí só para os irmãos entenderem, eu vou falar só sobre essa primeira viagem, claro que tem as outras três, só para os irmãos entenderem aí. Esses irmãos estavam, o apóstolo Paulo estava em Antioquia, orando ao Senhor. Essa Antioquia aqui de baixo, que é a Antioquia síria. Pode olhar que lá em cima tem a outra Antioquia, que é a Antioquia da Síria, né? Que é uma Antioquia no qual ali o apóstolo Paulo não foi muito bem recebido nessa primeira viagem. Foi expulso, foi apedrejado naquela comunidade. Então, ele vai com Barnabé, orientado por Deus, uma revelação, através de oração de jejum que eles estavam ali, e aí ele sai primeiro pela saída de Patmos, aqui, prega em Patmos, no Chipre, em Salamina, e aí sobe naquela região. Se os irmãos verem, tem umas setas indo e voltando. Aí a gente pensa assim, não, é porque o apóstolo Paulo foi, pegou. Não, muitas das vezes ele ia em uma dessas igrejas, levava uma açoite, levava uma surra, fugia para outra, pregava na outra igreja. E ali ele era expulso da cidade, ele ia para outra. Então o ministério do apóstolo Paulo foi muito motivado por taco mesmo, por açoites, por prisões. Inclusive, aqui embaixo, o pessoal só para aqui jogar pedra no apóstolo Paulo quando deve um morro. Então ele é feito ali pelos seus discípulos, é levado, ele é dado como morro. Então a gente consegue ver isso aqui no final do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Então ele vai para Chipre e vai pregando para essas igrejas esse evangelho. Então a pregação do apóstolo Paulo sempre foi afirmando. O primeiro encontro que ele vai ter com os discípulos de Jesus é exatamente esse.
Pedro, o evangelho que eu prego é certo. Está certo isso aqui. Deus me criou gentios. A salvação, ela precisa de obediência à lei. A salvação precisa de circuncisão. Né? A salvação precisa realmente desse processo. E aí Pedro não. Inclusive na segunda viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém, Pedro diz: Paulo, não está perfeito, está tudo certo. Tu só não pode esquecer dos pobres. Não pode esquecer dos pobres. Inclusive, com isso, Paulo manda uma mensagem, uma oferta à ilha de Jerusalém, trazendo também sustento àqueles irmãos. Então, é só para os irmãos, né, centralizarem um pouquinho desse contexto. Então, essa é a primeira viagem do apóstolo Paulo, uma viagem mais curta. Ele chega ali na Atália e volta direto à Antioquia. E aí a história diz que ele ficou ali por um bom tempo, né, em Antioquia, fortalecendo a igreja. A igreja de Antioquia era o centro missionário daquela época. Era a Antioquia que enviava para os missionários, sustento também dessa igreja, das igrejas daquele contexto. Uma igreja muito efetiva naquele contexto, principalmente os grandes pregadores, como o apóstolo Paulo, como Barnabé. E mais na frente, na segunda viagem, ele também leva João Marcos, que no meio do percurso, quando chega na ilha de Patmos, esse João Marcos, ele volta para casa, não quer seguir com Paulo, talvez pelo relato de Paulo, rapaz, lá foi apedrejado, João Marcos vai e volta para Jerusalém, não acompanha o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo volta em Jerusalém na segunda viagem, aí João Marcos deseja estar com ele. Tá certo? Próximo aí, irmão. Essa é a segunda viagem. Então, os irmãos olharem, ele sai, ele vai até Jerusalém. Exatamente qual é o problema? Que é onde nós vamos começar a aprender, entender um pouco desse contexto que nós estamos propondo aos irmãos. Ele viaja para essas igrejas e ele descobre nessas igrejas que por onde ele passa existe alguns judaizantes desfazendo aquilo que ele estava ensinando. Então ele vai a Jerusalém, conversa com Pedro e diz: Pedro, é isso mesmo. A pregação é essa, inclusive ele pede para que Pedro também vá à Antioquia, às igrejas, explicar exatamente o que aquilo que ele está falando é verdade. Por quê? Porque nesse nível aqui, Paulo já estava descredenciado na sua mensagem. Havia um questionamento sobre o seu apostolado, havia um questionamento sobre aquilo que ele estava ensinando. Então eu preciso de alguém que me dê respaldo naquilo que eu estou pregando. Então não era fácil. Eu estou falando aqui, mas se você ler de Atos, capítulo 13 até o capítulo 21, você vai se encantar com a história e vai perceber o tamanho de sofrimento que esse homem passou para poder pregar o evangelho, para poder anunciar as verdades do reino de Deus. Então essa é a primeira viagem. Ele passa por Jerusalém, volta a Antioquia, confirmando isso que ele ouviu dos discípulos de Jesus aqui, onde ele mesmo não concordando, por exemplo, com a circuncisão, todos que se convertiam de maneira circuncidada com o apóstolo Paulo, ele fazia questão para que não gerasse mau testemunho, porque essa igreja da Galácia eram igrejas mistas, compostas por gentios e judeus, e ele não queria que seus pregadores ficassem descredenciados diante da pregação do que eles estavam pregando naqueles irmãos. Então é como se eu estivesse pregando aqui e o irmão ajudando a dizer assim: ele não é circuncidado, não vou nem ouvir o que ele está dizendo. Para mim ele não é obediente à lei, então para mim ele não tem valor nenhum que ele está dizendo. Então era mais ou menos isso que aquelas igrejas apresentavam ali quando ouviam alguém. Então Timóteo, Tito, todos esses irmãos que o apóstolo Paulo tinha como discípulos, eles foram circuncidados com esse propósito de poder serem ouvidos pela igreja. Próxima irmã. Aí a segunda viagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem, perdão. Então, na terceira viagem, quando ele chega ali, mais ou menos, alguns historiadores dizem, ou ele estava em Coríntios, ou estava naquela região ali de Antípoli, Filipos, quando ele escreve para essas igrejas. Quais são as igrejas dos Gálatas? Ali, Antioquia de Pofia, Icônia, Listra, Derbe, Tarso. Então é mais ou menos essa região, essas igrejas aí que ele escreve a carta aos Gálatas, certo? É mais ou menos nesse contexto aí que ele escreveu a sua carta aos Gálatas. Então, nessa realidade ali, foi que ele, na sua terceira viagem, ele passa, não tinha mais cima não, tem que escrever
Eu passei por lá, não deu tempo de ficar muito tempo lá. Aqui nós estamos falando já de uns 14 anos, mais ou menos, o ministério espiritual, os 3 anos que ele passou aprendendo, e depois ele viaja, e agora está com os 14 anos que ele está ali. Imagina aí você passar 14 anos pregando na igreja, ensinando eles, e aí quando você passa de novo, eles estão fazendo coisa totalmente diferente. Aí como é que é o coração, né, do apóstolo Paulo. Então quando ele chega ali, ele escreve a carta a essa igreja, que é a carta aos Gálatas, né? Diferente, por exemplo, de como o irmão Fernando aqui falou, os Colossenses, essas cartas aos Éfesos, é uma carta que ensina, mas muito de celebração, né? Muita alegria para a vida daqueles irmãos. Mas quando ele escreve aos Gálatas, ele apresenta um temor, né, muito grande diante daquela linha doutrinária que a gente estava se deixando levar naquele contexto. Então, vira aí, mano, passa. Então, a terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele chegou na Mesopotâmia, aquela parte de cima, escreveu as datas na sua terceira viagem. Essa carta foi escrita em 54 a 58 depois de Cristo. E quando Paulo chegou na Mesopotâmia, ele escreveu as datas na sua terceira viagem, para combater os judaizantes. Esse é o principal fato. Ele escreve essa carta para combater os judaizantes, combater aquela doutrina, né, judaica que estava sendo pregada ali. Essa aí nós passa próximo. Jesus. E o que os judaizantes pregavam? Eles descredenciavam o apóstolo Paulo como apóstolo. Então, se a gente ler o início da carta, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Eu sou apóstolo, eu tive 3 anos, né, eu tive um encontro com Jesus em Damasco, eu me aperfeiçoei, eu orei, o Senhor me revelou, e ele vai justificando o fato dele ser apóstolo. Ele está afirmando isso para aqueles irmãos. Por quê? Porque se a minha mensagem, se quem está levando a mensagem não tem crédito, você não ouve a mensagem. É a mesma coisa se você conhece a índole de alguém, né, as atitudes dessa pessoa, e ela está pregando para você, você não vai, aquela palavra vai ter dificuldade de penetrar seu coração. Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo faz é: eu vou embasar aos Gálatas quem eu sou. E por isso, nesse contexto aí, o próprio Pedro vai visitar e ele repreende Pedro na cara, porque Pedro, quando chega, está ali no meio dos gentios, né, comendo, se alegrando, quando chega os judeus, ele recua, ele repreende ele na cara para mostrar: Pedro, tem que me ajudar, mano. Tu tem que me ajudar porque eu estou precisando desse suporte seu. Então, como é que você, Deus, se comporta como gentil, né? E agora fica querendo estabelecer determinadas doutrinas, princípios e tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele tem essa responsabilidade de, primeiro, mostrar que ele é apóstolo. Porque se você não conhecer a pessoa, se você não conhecer a índole da pessoa, você vai ter dificuldade de ouvir a mensagem, você vai ter dificuldade de crer a mensagem. Então, eu preciso saber se quem está me ensinando, quem está pregando, tem vida. Por isso que o Evangelho é diferente de qualquer outro tipo, diferente de uma empresa. Uma empresa que você está trabalhando ali, você fez a sua função. Se você sair da empresa, pode ser quem você quiser. A empresa está preocupada da sua índole, do que você faz fora, do que você faz fora. Ela está interessada se você faz o seu papel direito na empresa, se você é honesto na empresa, se você trabalha de forma correta. Mas o Evangelho não é assim. A vida, quem nós somos, e a nossa mensagem, quem nós somos, não tem diferença. E muitas das vezes a nossa mensagem é pregada pelo que nós somos. Não necessariamente, não precisa falar, mas muitas vezes as minhas atitudes, o meu comportamento, ela me leva a essa convicção. Então, eu queria que passe novamente. A segunda, bota aí, irmão, só um pouquinho. Eu não comentei muito sobre essa parte de baixo, para a gente poder já começar a fazer a aplicação. Volte o anterior, por gentileza. E o outro, ele foi mostrar àqueles irmãos que eles estavam ouvindo outro evangelho. E aí o apóstolo Paulo é tão rígido em relação a isso, que ele diz assim: olha, se alguém vos pregar um outro evangelho diferente desse que eu estou dizendo para vocês, mesmo que seja um anjo, não creio, porque não é evangelho, não é evangelho de Jesus. Qual é o outro evangelho? É de que a salvação não é somente pela fé. A salvação é insuficiente pela fé em Jesus. Jesus é insuficiente para salvar. É necessário guardar os mandamentos, é necessário guardar os ensinos, os dogmas, os princípios do judaísmo para poder ser salvo. Onde a porta de entrada era a circuncisão, que era o que nós chamamos hoje a cirurgia de fimose, que foi feita
para que aquele povo pudesse realmente entender aquilo, eles precisavam entender que aquela mensagem levada pelo apóstolo Paulo era uma mensagem genuína do Evangelho, e que eles precisavam entender isso, porque aquela mensagem era suficiente para a salvação deles, para que a alma deles fosse salva em Cristo Jesus. E aí nós vamos daqui a pouco também detalhar um pouco mais. Vamos próximo. E aí o que Paulo fez para combater os judaizantes? Primeiro ponto, ele vai a Jerusalém, em Gálatas capítulo 2, do 1 ao 5. Ele vai, eu preciso que alguém embase o que eu estou dizendo. Quem é naquela época o principal líder da igreja protestante ou da igreja primitiva? Era o apóstolo Pedro. Então o embasamento do apóstolo Pedro gerava a ele essa credencial de fazer com que aqueles irmãos ouvissem, dessem ouvido para a sua pregação, para o seu ensino, para os princípios na qual ele estava ensinando. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz é ir lá e embasar as suas doutrinas e trazer irmãos de lá para confirmar o que ele está ensinando. A igreja de Jerusalém era a base doutrinária da época. Todo tipo de doutrina, de confusão que havia nas igrejas, para sanar essas confusões era necessário ir até a igreja de Jerusalém para tirar essas dúvidas, até porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Estado de João, eram os responsáveis, por terem vivido com Jesus, por estarem com Jesus. Essa diz assim: porque eles creram em Pedro, eles não tinham esse crédito Paulo. Exatamente, porque o apóstolo Paulo até fala na frente, mais na frente, ele vai dizer, por exemplo, que ele é um apóstolo abortivo. Por quê? Porque o único momento em que Paulo viu Jesus foi na estrada de Damasco, onde Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então eles querem dizer: ele não andou com Jesus, ele não conviveu com Jesus, então ele não tem essa credencial de ser chamado apóstolo. Os irmãos que participam do curso de quarta-feira, de oração e doutrina, a gente realmente teve o esclarecimento dessas dificuldades que o apóstolo Paulo, esses espancamentos, e até que culminou com a levada dele, as sérias acusações que eram feitas, infundadas, injustas, o Senhor está ratificando e colocando mais conhecimento nessa questão, que realmente a questão doutrinária hoje também é vista, o Senhor falou, 1 centímetro só faz a diferença no final da obra, porque a gente viu que é muito sutil essa questão, e a dificuldade foi desde o lançamento das bases, o apóstolo Paulo precisava, como a irmã que ela acabou de falar, precisava de alguém que andou com Cristo, para poder endossar, e Paulo, mesmo Pedro tendo visto, ele talvez não tivesse o conhecimento necessário para ele comparar com a lei, e ele gaguejava às vezes Paulo teve que chamar a atenção dele, porque a Paulo foi dada uma mensagem e a Pedro foi dada uma missão, Pedro junto ao Deus e Paulo ao gentil, Então esse seu estudo, ele tem que encaixar toda a cultura anterior que nós recebemos do pastor Marcelo e do Leviado. Amém. Alguém mais do Paulo? Nós, do Marcos? Falar, Irmãos, explicar uma coisa para os irmãos. Nós somos batistas e nós somos batistas tradicionais. Isso é importante a gente entender. E muitos de nós confundimos o que é ser batista tradicional. A gente pensa que tem a ver com liturgia. Na verdade, a igreja batista é a igreja mais livre na sua liturgia. Ela não tem uma definição litúrgica no seu culto. O que a igreja tradicional ela na sua origem, é a tradição dos ensinos, dos princípios que regem a igreja. A gente às vezes fica muito com os costumes, com os modos da liturgia e tudo. Mas o que nos faz ser batista é exatamente o fato das doutrinas serem muito vistas por nós, entendidas por nós.
E aí, nós somos uma denominação extremamente pedagógica, né? Eu acho que os irmãos concordam comigo, né? Nós focamos muito no ensino, focamos muito nessa realidade de repassar o conhecimento e o entendimento das Sagradas Escrituras. Entendemos que o entendimento das Sagradas Escrituras, eles são fundamentais para resistirmos às adversidades que vêm sobre a nossa vida. Porque uma fé emocional, uma fé voltada para a emoção, para o achismo, ela não perdura dentro de uma realidade, né, onde a igreja é atacada por causa de doutrina, de perseguição, ela não dura. Então é necessário que haja esse passamento da fé. E aí, quando a gente relata uma história dessa do apóstolo Paulo, a gente vê essa preocupação dele de embasar aquilo que ele acredita. Né? O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, primeiro, elegeu a questão da igreja como, né, um poder supremo diante das doutrinas, das suas doutrinas. Né? Quando ele elege, por exemplo, Pedro como primeiro Papa e os demais para fazer da continuidade, dá liberdade a eles de acharem o que eles, né, pensarem na sua cabeça nos concílios depois da história, permitindo a eles de criar suas próprias doutrinas. A gente vê, por exemplo, aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, a igreja lá da Antioquia da Panfilha, ali naquela região descendo em Derbe, eles queriam adorar na rua do apóstolo Paulo, chamando o mundo de Júpiter, e eles queriam adorar qualquer coisa, prestar culto. Eles negaram o culto a eles. Barnabé, negaram o culto a eles. Por causa disso, eles foram expulsos da cidade. Imagine quando você tira a autoridade da Bíblia e coloca em outro, o desastre que isso acontece. A Bíblia está clara, cada um acontece a mesma vida que nós temos. Mas eles vivem, né, de acordo com aquilo que a Santa Igreja revela a eles. Não, a igreja é extremamente dependente das Sagradas Escrituras. E nós, como batistas, precisamos entender isso. Nós somos dependentes da Bíblia Sagrada. Nós não agimos no sentido de mais e nem a menos fora do que a Bíblia nos diz. Não em costumes, mas em doutrina, em princípios que são estabelecidos na palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Isso é interessante, pastor, porque hoje, nos dias atuais, também existem muitos modismos entrando dentro da igreja. Muitas práticas que, algumas vezes, aparentemente incham a igreja, mas não dá um verdadeiro crescimento. Então, existem métodos, e algumas vezes até líderes se apegam a esses métodos, acreditando que a grande estratégia da forma como o Espírito Santo vai agir é essa. E na realidade, né, nós temos hoje em dia, né, não podemos e não devemos, né, limitar essa ação do Espírito. Então, assim, basicamente é isso, né? A gente vê isso, como o senhor está falando, nesses tempos, mas até hoje se aplica em muitas igrejas. Eu sei que os irmãos entendem de todo. Eu sei que os irmãos entendem que todo o esforço do apóstolo Paulo é fortalecer a doutrina dessas igrejas. Na primeira viagem, ele passa para o evangelho, ele constrói essas igrejas. Na segunda viagem, ele elege, melhor dizendo, na primeira viagem ele vai, e aí depois que ele é acionado, ele volta de Antioquia e sai elegendo ali pessoas maduras para conduzir aquela igreja. Na sua segunda viagem, ele passa elegendo bispos, líderes para aquelas igrejas. E na terceira viagem, ele passa solidificando a doutrina. Então esse é o foco do apóstolo Paulo. Ele não está atrás do movimento, né, de ações sobrenaturais, até porque o próprio Jesus falou que aquelas ações sobrenaturais é para que o próprio Jesus fosse conhecido, para que o Evangelho fosse acessado pelas pessoas. Então nunca foi o propósito dos milagres de Jesus ser o principal na vida da igreja, mas o principal é as doutrinas, os princípios. Ela é uma porta de entrada para o Evangelho, até porque se a gente for pensar aqui, a maioria de nós, né, se tivermos vindo de algum contexto não cristão, não nascemos no Evangelho, nós viemos por alguma necessidade, alguma enfermidade, algum problema familiar, nós viemos por causa disso. Então, essas são as portas de entrada para essa compreensão, né, no reino de Deus. Então, essa é a porta de entrada, mas o principal nesse momento que o apóstolo Paulo quer é fortalecer aquelas igrejas doutrinariamente, fortalecer aqueles irmãos na fé. Esse é o grande foco dele, e a gente às vezes desvaloriza isso, né, e começa a relevar e a construir o pensamento liberal, no contexto religioso. Então o apóstolo Paulo fez questão, mesmo dentro de apedrejamento, de situações, de
ministra a base. Se ele firmar a igreja vai resistir às perseguições, às tentações e vai continuar desenvolvendo. Alguém mais quer questionar alguma coisa, perguntar? Sim, pastor, só se eu comentar, fazer. Acho que você tem dois seminaristas. É impressionante o tanto que Deus é perfeito, a maneira que Deus faz as coisas para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Quando Deus levantou o apóstolo Paulo através daquele encontro no de Atos de Jesus com Saulo, olha só, Saulo ele não viveu fisicamente falando com Jesus aqui na terra, mas logo que ele veio, Deus conduziu Saulo para conviver com Pedro. Pedro respirou Jesus aqui na terra, ele sabia tudo sobre Jesus. Então Deus preparou Paulo através ali de Pedro, que sabia tudo de Jesus. Bom, logo em seguida Paulo foi cair no campo, foi para o campo e falava do amor de Jesus, explicava, implantava a igreja e depois a frustração. Ele voltava lá, as pessoas estavam fazendo exatamente o contrário daquilo que ele havia ensinado dentro da palavra, assim, sem desvio, nem para a direita nem para a esquerda. Por que muitas vezes isso acontece nas igrejas? Porque as igrejas tendem a aceitar o modismo. Aquilo que as pessoas chegam, que de certa forma é uma novidade, as pessoas querem experimentar uma novidade. Por isso as igrejas vão recebendo, vão aceitando um modismo, muitas vezes humano, criado por pessoas. Tá? E o Evangelho não é assim, o Evangelho não foi pregado, o Evangelho não tem que ser reinventado. E as pessoas elas não querem seguir a essência do Evangelho. Tá? E isso é por isso que Paulo é espancado. Aí Paulo chegava e confrontava as igrejas, confrontava esse modismo e as pessoas não queriam aceitar. A tradução de tudo isso não é nada diferente dos dias de hoje. Nós estamos rodeados de muitos modismos, cada época aparece algo novo, arrasta multidões de pessoas e pessoas que são levadas para, de certa forma, qualquer efeito de doutrina. E nós não precisamos criar doutrina, nós precisamos somente seguir o Evangelho de Jesus, que é um Evangelho muitas vezes sacrificial. As pessoas, eles querem receber aquilo que o modismo, a facilidade estão pregando, mas não querem viver o Evangelho sacrificial, de entender que seguir a Jesus requer renúncia, requer falar assim: eu não quero isso aqui, isso é mundano, isso que o mundo oferece é passageiro, mas a palavra de Deus é para sempre. Viver Jesus não é para muitos, viver para Jesus é entender quem é Jesus, e era exatamente isso que Paulo pregava. E continua pregando para a gente até hoje. Portanto, o assunto, o tema tem extrema relevância para a igreja. E nós precisamos entender que o Evangelho não precisa ser reinventado, não precisamos de modismo, precisamos respirar e viver Jesus. Eu não estou lembrando do texto aqui agora, mas o apóstolo Paulo falava muito do desejo de chegar à Espanha, né? Talvez o trabalho que essas igrejas deram, pelo fato de ter que passar por ela de novo, ter que fortalecer a doutrina, revitalizar a mentalidade doutrinária deles, que impediu ele de chegar em outros lugares. Então, o que eu quero dizer? Quando ele vai falar no início de Atos, ele vai falar claramente se alguém pregar um outro evangelho diferente desse que já foi pregado. Ou seja, eles já tinham pregado o evangelho. E aí eles voltam novamente às obediências da lei. E assim, esses judaizantes que foram ali eram pessoas extremamente capacitadas. Eram pessoas do alto escalão. Ele vai até dizer que esses homens eram homens judaizantes, mesmo praticantes do alto escalão de Jerusalém, que foram ali pensando até dizendo que era enviado para o apóstolo Pedro, né, mentindo ali para poder desdobrar e levar a igreja a esse desviamento. Só colaborando um pouquinho com essa pergunta sobre Paulo. Havia também assim um histórico de Paulo, que era dos melhores nessa conversão. Então que Paulo nas suas. Vou citar aqui as cartas de Coríntios, né? Mas como nós estamos falando também, em Gálatas, no 1 versículo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e Paulo vai afirmando isso repetindo em suas cartas. Nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e ele segue a carta. Vou só citar aqui para os irmãos. No começo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, que é a segunda carta, Paulo também fala dessas coisas, inclusive, um texto conhecido no capítulo 2 de 1 Coríntios,
vou ver alguns versículos, onde Paulo fala da pregação: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, apóstolo Paulo, mais uma vez, se declarar apóstolo nos primeiros versículos, ele fala a respeito disso, que era uma das... as pessoas colocavam o cheque que Paulo estava fazendo, ensinando como o pastor tem falado. E quando eu falei do histórico, eu queria trazer talvez um verso que deixe isso muito claro. Paulo é um perseguidor da igreja, fariseu de fariseu, como ele diz, e agora se apontou aos próprios judaizantes. Paulo diz assim em Gálatas, no verso 12, do primeiro capítulo, falando sobre o evangelho que ele recebeu e pregou. Olha só, tem muita ligação com o que nós vimos agora em Corinto. Paulo diz: porque eu não recebi, isso refere-se ao evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Essa citação de Paulo, de homem algum, e anterior que eu falei também, se refere muito ao fato de Paulo não ter sido multidoso. Eu já disse aqui em algum momento aqui na igreja, eu não posso afirmar, mas o Senhor meio que corrigiu um caminho ali. Matias foi eleito, mas Matias não teve assim a gente não teve uma relevância. O Senhor meio que corrigiu um caminho através de Paulo, mas era necessário que ele pudesse comprovar isso em todo o seu ministério. E aí, meus filhos, o verso 13 é incrível. Guardem isso, 1 Gálatas 1:3. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, com sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a devastava. Ontem, preparando a mensagem lá para o evangelismo do Alto Cidadãos, eu ouvi um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes, uma exposição biográfica do apóstolo Paulo. Ele diz que Paulo é muito provável ter até tirado a vida de cristãos. Então, tudo isso que estava se opondo ao que ele pregava até outro dia atrás, muito por isso, porque Paulo era uma figura relevante na época, alguém de muito conhecimento, de boa posição, e de repente esse homem se converte e está pregando contra tudo que ele havia falado antes para aqueles cristãos e para aqueles, principalmente os 12, né? Não por acaso, Pedro, em alguns momentos aconselhou como o pastor falou, para também alguém que se afastou dele para estar próximo dos gentios. Então, isso tudo fazendo com que as pessoas colocassem em xeque, né? A reputação por conta do histórico, do comportamento de Paulo, e o fato dele ser esse homem de tanto conhecimento que agora pregava contra tudo isso que ele havia falado até algum tempo atrás. E aí, para a gente passar para o próximo, quando você vai ler, você vai ver os conflitos cristãos do próprio apóstolo Paulo, né? Quando eu quero fazer o bem e o mal já fiz, a gente vai ver, por exemplo, não só o descredenciar dele em relação com o apóstolo, mas o Coríntios tem uma crítica até pela sua forma de falar. Se fosse boa parte hoje, eu gosto de falar sempre isso, digo assim, aquele que é chamado por Deus, ele tem que submeter um processo, né? E é um processo árduo de conhecimento, de entendimento. O apóstolo Paulo, mesmo não tendo convivido com Jesus, ele desceu no deserto para poder estudar, né? Para poder aprender, para poder orar, para poder se aperfeiçoar naquilo, talvez como um momento de solitude mesmo, de pensamento, de negócio de pensamento, ele ver muita coisa dos seus princípios e encontrar Cristo ali no Antigo Testamento. A gente conhece uma das passagens dele. Ele lutou ali para encontrar Cristo no meio do Antigo Testamento, porque até então ele era um perseguidor e ele perseguia exatamente baseado no Antigo Testamento, o que ele fazia. Então isso é uma coisa aqui. Vamos ter que ouvir o texto que o pastor falou. Havia uma desconfiança, colocava em xeque tanto o ministério de Paulo, que essa comparação, eu já disse algumas vezes, não é uma afirmativa assim, claro, que Paulo tinha determinada dificuldade. Alguns falam que na carne, uns que ele tem um problema de visão, que eu deixei claro que ele tinha uma dificuldade para escrever, não tinha visão, mas que fosse a questão de falar, por conta justamente da comparação com Apolo. Não é que Paulo fosse ruim de falar, é que Apolo era muito, estava falando dos crentes, que Apolo talvez seja quem escrita a carta de Hebreus. Eu particularmente sim, né? A carta de Hebreus não é necessariamente um negócio fácil, né? Tem que ser bom para quem escrever Hebreus é bom, né? E depois de um tempo sim, até encontrar
costuma dizer isso, né? Rapaz, fulano do plano, ele está pegando um lugar onde outra pessoa pegou louquinho, foi louquinho, que é o desafio das pessoas. Né? Então, é impedido que a igreja a gente deve analisar as coisas dessa forma. Né? E aí, ele passa ali revitalizando novamente, ensinando novamente a justificação pela fé em Jesus, né? Mostrando para aqueles irmãos, inclusive, se ali tinha alguns judaizantes que se deixaram levar por essa doutrina, quando ele vai falar de Abraão, por exemplo, que Abraão creu, né, pela fé, onde Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, ele vai provar: olha, Abraão, ele veio antes da lei, né? E ele foi justificado pela fé e não por obras da lei. Traz essa realidade. Próximo slide para nós. Então, Paulo usa a experiência dos Gálatas, né? Ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos vacinou para não obedecer à verdade? Vós que perante os olhos de Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ou seja, eu não sei se vocês estão mudando de doutrina, se vocês já ouviram falar do Cristo crucificado, se essa mensagem já foi anunciada a vocês, se vocês já creram nessa mensagem. E a partir do versículo 2 ele vai discorrendo: só quero saber isto de vós, recebeste do Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aí ele vai discorrendo, trazendo tudo que vocês receberam hoje de Cristo, não foi algo baseado na lei, mas foi baseado na fé em Jesus. Os milagres, ele vai discorrendo, os milagres que foram feitos, né, os grandes transformações que houve na vida de vocês, foram feitos exatamente por causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho, por causa do Cristo crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Ele vai comparando: olha, vocês creram, a primeira mensagem foi de Cristo, a mensagem genuína, vocês foram transformados, vocês agiram, e agora vocês estão querendo voltar a esses pensamentos antigos, vocês estão querendo voltar a uma prática que antes não dava frutos. E aí seria outro momento, por exemplo, esse ponto, questão da lei, né? Quais são os fundamentos da lei? Aqui no slide não vai ser de tamanha profundidade, mas estaria essa realidade, experiência de cada um no Espírito, ou seja, ele usa primeiro o fato da mensagem que ele recebeu e a experiência que cada um teve em Cristo. Se tem alguma coisa que não pode apagar em nosso coração, é a experiência que nós temos com Cristo. Não tem como. Eu lembro, eu gosto sempre de contar esse exemplo. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu passei por uma crise grande na minha fé, e teve um momento que eu parei e refleti: espera aí, esse negócio, é isso mesmo que é para mim, é isso mesmo que Deus quer para mim, realmente Deus me chamou e Deus chamou. Quando eu sentei, que eu pensei nas experiências que eu havia tido com Deus, toda a minha fé voltou novamente. Por quê? Porque na nossa cabeça foi assim: não é possível que tudo isso que eu vivi tenha sido mentira. Não é possível que essa transformação que eu sofri tenha sido mentira. Então o apóstolo Paulo foi esperto, porque ele diz: olha, lembra das experiências que vocês tiveram, está relatado do versículo 2 ao versículo de número 5. Lembra do que vocês presenciaram com Cristo, dessa mensagem que impactou a vida de vocês e gerou essa transformação. Olha, na igreja não é difícil esquecer dos fundamentos, não é difícil esquecer da obra que foi feita em nós. Não é à toa que existem muitos desviados por aí que exatamente perderam esse foco, esse entendimento do Espírito. Não é importante isso que o apóstolo Paulo está trazendo, esse resgate dessa mentalidade de uma experiência real e verdadeira com Cristo. Gálatas, voltem, pensem naquilo que Cristo já fez através, né, da transformação que Ele operou na vida de vocês. Meditem sobre isso. Não foi à toa, realmente vocês foram impactados, foram transformados por essa mensagem. E além disso, ele vai dizer do sacrifício que eles fizeram por amor a Cristo. Essas igrejas aí viram Paulo sendo açoitado, eles foram lá, resgataram Paulo, eles lutaram contra. Então eles já haviam levantado a bandeira do Evangelho. E agora eles estão sofrendo influência a respeito disso. Talvez isso não gere para nós um impacto, mas estude, por exemplo, as histórias dos cristãos na Europa, por exemplo. Estude, por exemplo, a história do cristianismo na Europa, naquela região ali da Europa, como que eles têm sido destruídos diante da frieza espiritual, porque não há uma continuidade nesse tipo de experiência. Aí são impactados pelo liberalismo, por um conjunto de doutrinas que não convém, e a fé vai minando, vai desanimando aqueles
Outro ele vai dizendo aqui, aperfeiçoamento no Espírito, né? Como que eles foram aperfeiçoados nos dons espirituais, com a autoridade da propriedade, e nada disso veio de lei, abandonaram aquilo pelo qual sofreram, né? Ou seja, eles sofreram demais por isso e agora estão abandonando aquilo que vocês pagaram o preço para conquistar, para lutarem, né? Os irmãos aqui poderiam refletir, hoje nós temos um templo, um ar-condicionado, nós pregamos a palavra de Deus aqui, como nós vamos abandonar isso que o Senhor nos deu, nos concedeu com entendimento, né, de quem Ele é, com o propósito de glorificar e exaltar o nome dele, mais ou menos esse tipo de meditação que o apóstolo está levando aqueles irmãos, obras miraculosas, milagres que aconteceram naquela igreja. Meu amigo, tudo isso foi feito por quem? Por obras da lei, por obras do Espírito. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer de forma pessoal e individual na nossa vida, porque muitas vezes as adversidades vêm, os problemas vêm, as falsas doutrinas, as falsas influências, e nós precisamos relatar no nosso coração aquilo que Cristo fez por nós, e aí nos trazer de volta essa convicção que nós temos em Cristo. Irmão, vai passar aí próximo. E aí, ele, para não ficar embasado apenas naquelas experiências, inteligente, guiado por Deus mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não só isso, mas nas Escrituras, Abraão é antes da lei, e Abraão é a revelação de Cristo. Abraão aponta para Cristo. Então, antes da lei, o homem já era justificado pela fé e não por obras da lei. Obras da lei, na prática, é o costume por obras. Aqui o que Tiago vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, né? Nós não somos salvos por ações relacionadas àquilo que nós fazemos. Os irmãos podem fazer o que for para o reino de Deus. Se você não se converter verdadeiramente, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, as suas obras não têm valor nenhum. Como a palavra do Senhor vai dizer, é como um trapo de imundície. Trapo de imundície nada mais é do que os panos que marravam os leprosos, aquele tecido, além de ser sujo, era um alto teor de infecção. Então é isso, vocês são um trapo de imundície, não tem como fazermos obras sem Cristo. Primeiro Cristo, depois fazemos obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Isso é importante. E aí, a justificação pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé. Esse é um ponto importante. A fé é que nos justifica. Eu vi uma vez um livro que um autor escrevia assim, ele diz: olha, a fé, a lei e a igreja é como se fosse um homem casado com uma mulher lixosa. Qual é a mulher lixosa que vai ser em Provérbios? Aquela mulher chata, ficando perto do ouvido do marido, cobrando, gritando, falando toda hora. Ele disse: a lei é como se fosse uma mulher lixosa, direto apontando nosso erro, apontando nosso erro. E a lei é suficiente salvar, por quê? Porque a Bíblia diz que se você, quando chegou lá pelo Jesus, já havia 500 e poucas leis no Antigo Testamento. E ele vai dizer: se você é desobediente a uma delas, você é condenado por todas elas. E aí tem uma igreja aí que prega sobre o guardar o sábado, mas também, se não circuncidar, também está pecando. Então não tem como você ser justificado por obras da lei, porque é impossível. A lei aponta o meu pecado, mas ela não me salva. A lei aponta os meus erros, mas ela é incapaz de me salvar. Por quê? Porque nós somos incapazes de ser obedientes a ela. E aí nesse livro diz que para que esse homem, ele chegue assim para Deus e diz: Senhor, me livra dessa mulher. E aí, como o casamento não pode haver separação cristã, aí ele vai: Senhor, por favor, Senhor, faça que essa mulher morra, né? Faça que essa mulher morra. Aí no final Deus diz: está bom, então você morre e aí você nasce de novo para Cristo. Então é isso que acontece. O homem morre para a lei e nasce para Cristo, e agora ele vai viver um bom casamento, digamos assim, né? De acordo com a palavra de Deus. Vai, então. Quando eu jogo perguntando, eu fico animado. É que o senhor falou que, no caso, as obras não salvam, né, a pessoa. Não. Só que, no caso, uma pessoa que ela morre sem conhecer Jesus, tipo, ninguém pregou para ela sobre Jesus. E aí, ela morre, né, e aí ela vai ser julgada lá dentro, né. Aí, no caso, as obras justificariam a salvação dela, ou ela não seria salva. Pois é, no Antigo Testamento, nesse contexto de obras do Antigo Testamento, os cristãos precisam entender uma coisa:
que a Bíblia diz? Que antes de Cristo e depois de Cristo, todos são justificados em Cristo. Com certeza, aqueles que guardavam a lei no Antigo Testamento, eles eram salvos por aquele cumprimento de lei, mas mediante Cristo. O que o texto está dizendo aqui? Que a gente não precisa mais dessa obediência à lei para ser salvo, segundo da graça, porque Cristo já veio. Cristo é a realidade, não vivemos mais no período da lei, no período da graça, certo? Aí hoje, na atualidade, acho que Romanos, capítulo 1 e 2, justifica isso, né? Que ele vai dizer que Deus, né, que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque as coisas que foram criadas revelam quem Deus é. E aí o que acontece? Eu vi uma vez, eu estou cheio de história, né? Eu vi uma vez um rapaz dizendo, falando da teologia do gato e do cachorro, né? O que ele quer dizer? Ele diz assim: quando você vai botar um alimento para o cachorro, ele abandona o rabo ali, ele come ali, e ele olha para você com um olhar de contentamento. Aí ele diz assim: se o cachorro fosse expressar o seu pensamento, ele estaria dizendo: você deve ser Deus por estar me servindo. Aí qual é o pensamento do gato? Você bota o gato, ele não olha para você, ele baixa a mão e sai. Aí qual é o pensamento do gato? Eu devo ser Deus, porque ele está me servindo, né? Aí eu vi isso uma vez no livro. Então é mais ou menos isso. O homem precisa entender que tudo aquilo que está em sua volta é uma dádiva de Deus. E por isso ele consegue se chegar a Deus. Entendeu? Através disso. Eu fui ver essa pergunta, e essa pergunta quase que ela não tem resposta. Né? Por exemplo, umas missões que na época também falaram na aula de missiologia, falaram sobre os ímpios, né? Onde o evangelho ainda chegou, mas lá os ímpios eles adoram árvore, lua, né? É exatamente esse pensamento. Por que eles adoram lá? As árvores, a lua, por que todo mundo pensa? Quem fez isso, né, é muito mais importante. Por isso que é a nossa responsabilidade diante do evangelho, de pregar o evangelho. Por quê? Porque para eles enxergarem a Deus é muito mais difícil do que nós conhecemos a Cristo, que temos, né, o Cristo que veio em carne e osso e habitou entre nós. Não sei se eu te respondi, eu trouxe mais dúvidas, né? Vamos mais ou menos nesse sentido. Ok? A gente pode passar aí, não sei se você vai ter mesmo. É igual na época da pandemia ter chegado para me perguntar assim: e aí, pastor, você acha que o Cristo tem que estar aberto? Eu disse: rapaz, Jesus disse que ele sabia do seu pai, então não sei não. Agora eu vou te falar um negócio: se prepare, porque se for hoje tem que estar preparado. Eu vou ter a palavra das virgens, né? A gente tem que ir preparado, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas o importante é estar preparado. A obras da lei: o jugo da lei é maldição, pois é impossível cumpri-lo, certo? Então você não vai viver de acordo com a lei, é impossível, porque você não consegue cumprir a lei. É do tanto que a Bíblia, nós somos pecadores e pecamos todos os dias. E por causa da graça, nós temos pecado todos os dias. A lei, ela tinha um defeito muito grande, que eu gosto de comparar entre a injeção e a vacina. Quando é que você tem uma injeção? Quando você está doente. A injeção é quando você já está doente. Então, automaticamente, a lei só te condena quando aquilo foi exposto. Né? A lei só te condena quando você já errou. Então, aquela mulher foi pegar no débito, alguém quer pegar no pecado. Eu poderia pensar o que eu quisesse de olho dos irmãos, e eu não seria condenado segundo a lei. Eu só seria condenado se eu agisse em direção aos irmãos com aquilo que eu estava pensando. Mas como está só na base do pensamento, eu não sou condenado. Por isso que Jesus chegou aos fariseus e disse: vocês são tudo sepulcros caiados. Por fora são bonitinhos, são perfeitos, mas por dentro são maus. Ele vai usar esse momento, vai usar o momento que ele, no tempo da oração do fariseu, onde ele vai dizer assim: olha, vocês, a oração do fariseu é: Senhor, muito obrigado pelo Senhor que me fez como esse publicano, pecador, miserável. Começa a esculhambar com o outro e se elogiar. Eu dou o dízimo tudo que tem, daí Jesus olha e o publicano esmurrando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou digno de estar aqui. Aí Jesus pergunta: quem desse voltou para casa justificado? Aí ele vai dizer: o publicano, porque ele abriu o coração. E o que é a graça? A graça é a vacina. Por que a gente toma vacina? Para prevenir. Então, o que é pecado? Jesus disse assim: olha, se você pensar, você já está pecando. Se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. Se você cobiçar algo de alguém, ou se você criar raiva de alguém no seu coração, você já assassinou ele no seu coração. Então, a graça, ela nos dá esse privilégio de prevenir isso no nosso coração, de tratar o nosso coração antes que esse sentimento venha combatendo de forma constante no nosso coração. Por isso, a
a lei é impossível de salvar, porque é impossível alguém não pensar algo ruim no seu coração, na sua mente, e isso lhe levar, por exemplo, à atitude, se o Espírito Santo não transformar o nosso coração verdadeiramente. Segundo, Cristo se tornou maldito em nosso lugar para nos libertar do jugo da lei. Então, o que é maldito? A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo foi morto, pendurado numa cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, então ele se fez maldito. Foi maldito de que forma? Porque ele cumpriu a lei no nosso lugar. Tínhamos como ser salvos? Não. Então ele morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, nos substituindo, nos libertando desse jugo da lei, nos levando a esse entendimento de graça. Então agora nós somos salvos por meio de Cristo, não por meio da lei, porque ele cumpriu a lei, porque ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. A bênção de Abraão veio pela fé em Jesus. Então Abraão estava apontando para Cristo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então aponta para Cristo. Cristo, lá em Abraão, está revelado. Então, tanto que quando é uma das personificações do sacrifício de Jesus, quando Abraão vai Isaac sacrificado ali naquele monte. Então, Abraão nos mostra e nos conduz a essa fé necessária que nós temos em Cristo, certo? Pronto. Então, esse entendimento, acredito que o tempo foi bem, irmãos. 11:02, passei 2 minutos. O irmão Fernando discutiu 1 hora, então eu passei 2 minutos, segundo agora 2 minutos. Então eu passo por 6, né? Mas fico com 2 minutos. Então eu queria agradecer a Deus, por esse momento com os irmãos. E à noite estaremos aqui novamente também estudando, aprendendo a palavra de Deus com os irmãos. Então que Deus possa fortalecer os irmãos que tiverem, gostaria de orar nesse momento, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos por tudo que ouvimos nessa noite, nessa manhã. Pai, te pedimos que o Senhor possa confirmar essa palavra no nosso coração. Pai, que todas as histórias que nós ouvimos não seja simplesmente para aprendermos algo novo, mas que seja algo que nos motive a viver para a honra e glória do teu nome. Nós amamos te servir, nós te adoramos, Pai, pelo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, e te louvamos por cada homem que o Senhor resgatou, salvou, para que o Evangelho chegasse até nós. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos dê força para dar continuidade, Pai, a esse propósito que é anunciar o teu Evangelho pelos confins da terra. Nos dê força, nos dê ânimo, Pai, fortalece a nossa fé, cria em nós, Pai, um coração igual ao teu, uma fé racional, alicerçada, Senhor, na tua palavra. Que o Senhor nos dê um dia abençoado na tua presença e que logo mais à noite possamos estar aqui para celebrarmos e agradecermos o nome do Senhor. E essa oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.